convidámo-la para vir aqui no âmbito do projeto que o Projeto Cultural tem, que é as Conversas à Quinta. Convidámos a doutora para vir cá para falar um pouco sobre o seu percurso enquanto aluna na nossa escola e enquanto os trabalhos que tem desenvolvido a nível de investigação. Portanto, agradecemos a sua presença e agradecemos a turma do 12º que lhe vai fazer as questões. Okay? Muito obrigado. Portanto, olá, bom dia. Tens o microfone, se quiserem usar. Olá, bom dia. Então, Andreia, gostava então de começar por fazer umas questões. É uma panóplia de questões, portanto, se você depois precisar que eu lhe repita alguma coisa, eu vou fazer seguida. Se você depois precisar que eu repita alguma coisa, esteja à vontade também para pedir. Vou começar por questionar-lhe acerca do seu nascimento, tendo nascido em Castelo de Vide, distrito de Porto Alegre, quando veio para o Algarve, e desde que idade é que estudou em Olhão, como foi feito o seu percurso na Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes e também que boas memórias guarda desses tempos de escola. Muito obrigada. Bem, antes de mais eu gostava de agradecer o convite para vir aqui participar neste projeto, nesta iniciativa. Para mim é sempre um gosto vir à Escola Secundária de Olhão, por ter sido também a minha escola, e acho que é a segunda vez que cá venho desde que deixei de ser aluna. Já vim cá numa outra ocasião falar precisamente do Francisco Fernandes Lopes, mas já foi aqui há uns bons anos, talvez em 2016, salvo erro, coisa que o valha. E portanto gosto sempre muito de vir cá. Devo dizer-vos que possivelmente vocês alunos não têm tanto esta percepção, mas para mim vir aqui é uma experiência completamente distinta daquela que eu tinha quando era aluna, porque a escola é completamente diferente, eu não tenho qualquer tipo de referencial a nível dos edifícios, das salas, nada, fico completamente perdida, a escola foi completamente arrasada, que eu conhecia, e portanto aquilo que está aqui hoje para mim é completamente diferente. Portanto, é interessante vir cá porque era a minha escola e ao mesmo tempo é muito estranho porque não sinto que seja a mesma escola. Portanto, é uma experiência sempre interessante e portanto gostava muito de agradecer o convite. De facto eu fui aqui aluna e, pegando aqui nas questões que me foram feitas, eu efetivamente não nasci no Algarve, nasci em Castelo de Vide, no distrito de Porto Alegre, mas vim para o Algarve muito nova, 3, 4 anos, nem sei bem dizer, não tenho memória sequer da vinda para cá, e inicialmente a viver na Fuseta, mudei para Olhão ainda antes de começar a escola primária. E portanto eu fiz a escola toda em Olhão, e quando me perguntam qual é a minha terra, a minha resposta é sempre Olhão, não é? Eu não consigo sentir que pertence a qualquer outro sítio a não ser precisamente a Olhão. Portanto, eu estudei aqui desde os 6 anos, na escola primária, na escola da Cavalinha, depois frequentei a escola da Chasca e na escola secundária posso dizer-vos que o meu percurso foi muito pacífico, guardo muito boas memórias desse tempo. Eu fiz na altura, não sei muito bem como é que é agora a designação dos cursos, na altura eu fiz o curso de Humanidades, sei que estas coisas, não sei se ainda é a mesma coisa, pronto, sei que já tinha havido algumas alterações, mas portanto eu fiz o curso de Humanidades, foi muito pacífico, guardo muito boas recordações, tinha uma turma que era maioritariamente constituída só por raparigas, muitas delas ainda minhas amigas hoje em dia, com quem mantenho contacto. Um percurso excelente também porque, como sempre fui uma aluna, enfim, aplicada, também sempre tive bons resultados e isso também ajuda a guardar essas boas memórias desse tempo. E também foi um percurso marcado por algo que eu guardo sempre com muito carinho, que foi ter participado no grupo de teatro da escola durante os 3 anos em que aqui estive. E essas memórias do grupo de teatro ajudaram a sedimentar relações mais profundas com esses colegas, também a desenvolver outro tipo de competências, nomeadamente na capacidade inclusivamente de expressão, não é? Que é muito importante, conseguirmos nos exprimir corretamente. E guardo muito boas memórias, precisamente, enfim,
desse grupo de teatro, da minha turma, de todo esse percurso. Portanto, só tenho coisas boas a dizer, francamente, da escola secundária e dos tempos que por cá andei. Espero que a vossa experiência também seja semelhante, quer a nível de colegas, quer a nível de professores. Portanto, não tenho más recordações de todo. Portanto, não sei se respondi às questões. Acho que sim. Quem é que é agora? Desde já gostaria da minha parte de agradecer a sua presença aqui e gostaria de saber também qual era o seu sonho de menina quando andava na escola primária. Sonho de menina. Eu acho que tive vários sonhos. Eu acho que quando nós andamos na escola primária é precisamente a fase dos sonhos, não é? E com as realidades com as quais vamos contactando, vamos pensando, ou vamos sonhando sempre que poderíamos ser ou vir a ser aquilo, ou vir a ser professor, ou vir a ser veterinária porque gostava muito de animais, ou vir a ser médica porque gostaria de ajudar as pessoas. E, portanto, eu acho que tive vários sonhos, não tive apenas um, tive vários sonhos quando era mais pequenina. Mas posso-vos dizer que também desde cedo o gosto pela história sempre esteve comigo. Eu logo desde muito miúda gostava de ler história, de perceber a história, gostava muito dessa parte da matéria e comecei a desenvolver uma espécie de fascínio pelo Egito Antigo. E talvez foi por esse motivo, tenha sido esse o motivo que me fez pensar na área da história, aliás, tenho que confessar, não tanto na área da história, mas na área da arqueologia, que era mais um meu sonho quando era mais jovem. Mas, portanto, o gosto pela história também me acompanhou sempre. Embora tenha passado por fases diferentes, porque eu recordo-me bem de pensar gostava de ser professora, porque isto é giro também, porque tinha a minha professora que era um referencial, ou gosto muito de animais, se calhar podia ser veterinária. Lembro-me de pensar estas coisas também, ter passado por várias fases e no fundo também a escola primária é isso mesmo, não é? E o contacto que nós temos quando somos pequeninos com essas realidades ajuda-nos a desenvolver vários gostos que depois vamos aprimorando com o passar do tempo. Ora então, desde já muito bom dia e agradeço-lhe também a sua presença aqui hoje. A pergunta que tenho para fazer é se teve algum professor que a marcou e também se lembra de algum episódio em especial durante o seu percurso escolar. Essa pergunta é interessante. Eu tive vários professores que me marcaram e tive muito bons professores. Eu acho que posso dizer que parte da minha boa formação, porque eu acho que tive uma muito boa formação em todas as escolas pelas quais passei aqui em Olhão, com professores muitíssimo competentes, que sempre me incentivaram e, portanto, custa-me destacar algum. Tento que destacar um professor, eu acho que tenho que destacar a minha professora da escola primária, a professora Rosa, porque acompanhou-me durante os 4 anos e eu julgo que aqueles 4 anos iniciais da escola primária também são absolutamente cruciais para, de facto, nós ganharmos hábitos de trabalho, de estudo, de disciplina, de respeito uns pelos outros, e a professora Rosa foi absolutamente excepcional nesta matéria. Era uma professora à moda antiga, como eu gosto de chamar. Ainda hoje em dia, quando ela encontra os meus pais, pergunta por mim o que é feito de mim. Fico sempre muito orgulhosa dos seus alunos. É um facto, destaco porque de facto também foi uma professora que me marcou ali naquela fase e acho que foi quem me deu a rampa de lançamento para eu também ter gosto pelos estudos, por ser aplicada, me incentivar a tal. Eu não era uma aluna brilhante na escola primária, não tinha sempre grandes notas, mas no entanto sentia que era incentivada. E já agora posso referir um episódio, já que é para destacar um episódio especial. Este não é assim tão especial, mas foi algo que me marcou e já explico porquê. Numa dessas aulas ou ocasiões em que com a escola primária nós saíamos fora da escola, lembro-me de termos ido fazer um piquenique aos Pinheiros de Marim. Nem sequer foi ao Parque Natural da Ria Formosa, foi mesmo aos Pinheiros de Marim. E
Lembro-me da professora Rosa advertir que tínhamos que ficar todos juntos, não podíamos desaparecer. Só que eu, matreira, com mais uns quantos colegas, fugimos, escondemos. Quando regressámos, a professora estava absolutamente em pânico, legitimamente em pânico. E eu lembro-me que ela pegou em mim e deu-me uma palmada muito suave no rabo e disse: nunca mais me façam isto, nunca mais, vocês nem imaginam pelo que eu passei. Eu vou-vos dizer porque é que isto me ficou marcado. Ficou marcado porque eu pensei, eu causei um transtorno tremendo, eu desobedeci à professora, eu deixei a professora num estado, ela estava mesmo em pânico, deixei-a num estado completamente lastimável. E esta palmada foi mais do que merecida. E a minha mãe, depois, quando soube da situação, ainda me disse: sim, ainda bem que a professora Rosa te deu essa palmadinha e se calhar ainda te dou mais uma. Porque tu não podes fazer isso aos teus professores. Obviamente, não é? E, portanto, é óbvio que isto é uma brincadeira, é óbvio que a professora ela estava transtornadíssima com a situação. E, portanto, o que eu ganhei neste episódio foi não desobedecer neste sentido, porque de facto a situação foi grave e porque a preocupação dela era tremenda e notava-se que ela estava absolutamente transtornada com a situação. E portanto, lembro-me desse episódio, era só para partilhar, ficou para sempre na memória, portanto uma coisa tinha 7 anos provavelmente e ficou para sempre na memória e realmente foi marcante e foi importante para perceber certas coisas. É mesmo uma professora à moda antiga. Bem, enquanto você também já nos contou muitos episódios, portanto, que lhe marcaram de forma positiva ou que lhe fizeram ensinar a aprender qualquer coisa, também gostava de lhe perguntar que dificuldades é que nesse sentido você também enfrentou nos tempos de escola e tudo mais. Dificuldades talvez mais relacionadas com aquilo que nós hoje em dia chamamos de bullying, mas na minha altura nem sequer tinha essa designação. Acho que todos se revêem um bocadinho neste tipo de situações. Portanto, recordo-me que ali na minha fase de adolescência, um pouco mais complicada, antes ainda de vir aqui para a escola secundária, que foi uma fase bastante complicada e que me marcou a esse nível do bullying, enfim, sob diversos aspectos. Não foi uma fase fácil para mim, porque não é uma fase fácil para nenhum adolescente. Eu, na altura, lembro-me que tinha imensas borbulhas, usava aparelho, era um bocadinho mais gordinha ou era um bocadinho mais magrinha, enfim, fosse qual fosse o motivo, eu acho que às vezes nem é tanto isto, é simplesmente uma cultura que nós temos muito vincada e que não deveríamos ter e que parte às vezes de alguns grupos de maltratar o outro, ou de denegrir, ou de alguma forma fazer com que o percurso daquela pessoa seja menos agradável, seja por que motivo for. Eu acho que hoje a situação para as vossas idades, não é? Para a atualidade é mais complicada porque existe a internet, porque existem os telemóveis, porque existe captura de vídeos, captura de imagens e porque o bullying não se faz só diretamente nas escolas, no recreio, faz também através de outras vias e isso ainda piora e agrava a situação. Mas naquele tempo que nós tínhamos era os recreios complicados. Eu lembro-me que tinha algumas raparigas que achavam que tinham que implicar comigo em todos os recreios porque eu usava aparelho, porque eu tinha as tais borbulhas, fosse por que motivo fosse. E lembro-me às vezes de ter de me refugiar em certos sítios onde sabia que não ia ser apanhada, digamos assim, para que isso não acontecesse. Isto eram casos pontuais. Acima de tudo, eu guardo melhores memórias do que... Eu acho que nós tendemos depois com o tempo a guardar mais as boas memórias do que as piores. Mas o facto é que isto aconteceu e continua a acontecer. E na altura não se falava tanto como se fala hoje. Era talvez mais normalizado, digamos assim, mais comum, achava-se que era comum e hoje em dia fala-se muito disso e é bom que se fale muito disso.
Portanto, talvez as maiores dificuldades não têm a ver com o meu percurso escolar a nível de estudo e tudo mais, porque eu nunca tive dificuldades nessa matéria, felizmente, mas tem a ver com essa relação com outros colegas, sim, que por vezes não foi fácil. Semelhante à pergunta que eu fiz anteriormente sobre os sonhos de menina, quando é que imaginou que seria historiadora, que quis ser historiadora? Bem, essa questão como vos disse ainda há pouco. Eu inicialmente gostava muito da arqueologia e achava que queria ser arqueóloga e fui inclusivamente para a universidade com este sonho. O sonho da arqueologia. Eu entrei para o curso de Património Cultural, que hoje em dia se chama Património Cultural e Arqueologia, que é o curso ao qual eu inclusivamente dou aulas. E este curso tinha uma componente muito forte de arqueologia. Efetivamente, tinha várias disciplinas relacionadas com a arqueologia. E, portanto, quando eu entrei para Património Cultural, eu pensei, vou fazer este curso e depois especializo-me e vou ser arqueóloga. Porque talvez eu tivesse uma ideia um pouco romântica da arqueologia, uma ideia um bocadinho mais já Indiana Jones e coisas do género, e não tanto aquilo que de facto a arqueologia é, e que tenho colegas que adoram, mas há partes que eu confesso que não me aliciam absolutamente nada. Eu adorava fazer escavações arqueológicas, participei em diversas campanhas, aqui no Algarve, participei numa campanha na Amaia, perto de Marvão, e portanto eu adorava fazer as escavações arqueológicas, mas depois detestava, tenho que vos confessar, o trabalho de laboratório. Ter de limpar os caquinhos todos que nós apanhávamos, aquilo para mim era registar, para mim era um sacrifício tremendo. Portanto, eu decidi que, afinal, a arqueologia não era aquilo que eu gostava. E depois o meu percurso foi assim um bocadinho turbulento, porque eu também não soube logo, quando acabei o curso de licenciatura, que ia ser historiadora, por incrível que possa parecer. Historiadora, isto é, quando eu acabei o curso de Património Cultural, na altura a especialização era feita através de uma dissertação, um trabalho final de seminário, e o trabalho final de seminário que eu fiz foi em História da Arte. Portanto, não foi em História, foi História da Arte. Que é História, mas é, obviamente, mais, um campo mais específico. E, portanto, nessa altura eu ainda não sabia que iria ser, efetivamente, historiadora. Quando é que descobri essa vocação? Foi precisamente quando fui para o mestrado, porque o meu mestrado foi em História do Algarve, fiz mestrado em História do Algarve, foi daí que fiz precisamente o estudo sobre o Francisco Fernandes Lopes, está publicado, sobre o patrono aqui desta escola, e a partir daí a minha vocação tem sido sempre a História e não estou arrependida, apesar do percurso ter sido turbulento, apesar de ter mudado de ideias várias vezes. Acho que isto também não tem mal nenhum, porque enriqueceu o percurso, no fundo, não é? O percurso é enriquecido com as diversas áreas com as quais nós contactamos e hoje em dia, quanto mais interdisciplinares nós formos, melhor, porque ganhamos mais competências e, portanto, o meu percurso foi muito nesta onda de andar a saltar de um ponto para o outro, mas isso acho que foi uma mais-valia e pelo contrário, não me prejudicou absolutamente nada. A Andreia mencionou que, portanto, quando acabou a sua formação, ainda não sabia que ia ser historiadora e, portanto, gostava também de lhe fazer uma pergunta nesse sentido e, tendo em conta que você também já referiu que não foram tempos fáceis, alguns, gostava de lhe perguntar qual é que foi a sua dificuldade ou a dificuldade com que você se deparou quando soube que ia ser, portanto, historiadora, investigadora e que hoje em dia ainda sinta, de alguma forma. Bem, as dificuldades são tremendas. Eu acho que, de uma forma geral, toda a gente tem percepção que a história não é propriamente a área mais valorizada na nossa sociedade, digamos assim. E, sob esse ponto de vista, escolher ser historiador não é uma escolha fácil, porque sabemos que vamos estar sempre, talvez, numa posição de precariedade, vamos estar sempre dependentes, digamos que, da valorização que existe a um nível nacional daquilo que são os órgãos competentes
para a área da cultura ou não. Em momentos de crise, eu já passei, agora estamos a entrar num momento de crise forte, eu já passei por outro, porque acabei a licenciatura em 2008 e, portanto, apanhei uma crise, agora apanho outra. Sou a geração da crise, está sempre a levar com a crise em cima e nunca se consegue verdadeiramente erguer, mas nós sabemos que em momentos de crise, a primeira área a sofrer é a cultura, é a primeira que sofre, é a primeira à qual retiram verbas e, portanto, nesse sentido, posso-vos dizer que ser historiador é complicado porque o futuro é sempre muito incerto. Ou das duas uma, ou de facto conseguimos um contrato, por exemplo, na universidade como docente de carreira, e isso não é o mais fácil, até porque abrir contratos, a abertura de contratos é sempre um processo moroso, complicado, etc. Ou então estamos dependentes de concorrer a determinados concursos que abrem para obtermos financiamento para podermos fazer os nossos próprios e desenvolver os nossos próprios projetos, numa espécie de autoemprego, não é? E, portanto, nesse sentido, as dificuldades com as quais eu me deparo como investigador e historiador, acima de tudo, são estas da incerteza, de nunca saber o amanhã, de nunca saber se daqui a um ano consigo ou vou ter ou não vou ter algum tipo de emprego, se vou conseguir ou não sobreviver na área, seja como for, isto não me impede de continuar a trabalhar na área, porque eu acho que nós devemos fazer acima de tudo aquilo que gostamos e não devemos desistir de fazer aquilo que gostamos, e isso é fundamental, mesmo para vocês no futuro. Posso-vos dizer que faz toda a diferença vocês escolherem aquilo que realmente gostam e não aquilo que alguém vos diz que têm que escolher. Portanto, é muito bom ponderarem esta questão, porque isso faz toda a diferença na motivação com a qual nós prosseguimos pela vida fora. E, portanto, tenho a maior dificuldade, posso dizer que é essa. E também, já agora adicionando outra, no fundo, que foi aquilo que eu já disse no início da questão, quando comecei a responder à questão, que é a desvalorização que, de certa maneira, nós sentimos por parte da sociedade destas áreas. Ou aquela ideia que se criou que as ciências exatas são muito mais importantes e que as ciências humanas são, consequentemente, desvalorizadas, não são tão importantes. Para que aprender a escrever bem e a falar bem e a pensar bem? Ou para que aprender história? Isso não é tão importante, vamos valorizar outras áreas mais direcionadas para as tecnologias que hoje está na moda. Isto é um disparate autêntico, na minha opinião. Eu acho que só pode ser visto como um disparate, porque uma sociedade bem formada, culturalmente bem formada, é uma sociedade muito mais apta para todas as matérias da sua vida. E, portanto, nesse sentido, as humanidades são sempre fulcrais, são fundamentais, porque uma sociedade que perde os seus referenciais a nível da história, por exemplo, ou que nem sequer sabe ou tem competências para interpretar, escrever, enfim, esse tipo de coisas, a sociedade está em colapso. E, portanto, a história é fundamental, e um dos meus cavalos de batalha tem sido sempre mostrar que a história é fundamental. E por isso é que eu nunca me importo quando me convidam para ir onde quer que seja, apresentar um tema, defender a minha menina, digamos assim, eu vou, porque eu acho que isto ajuda, de facto, a mostrar o valor que a história tem, e depois acabo por perceber que há um feedback por parte das pessoas que de facto se interessam. Afinal, não é assim tão mal, afinal as pessoas interessam-se pelos temas, afinal, se lhes é dado a conhecer, elas querem saber mais. E isto é importante, nós criarmos na sociedade, e também estou sempre a dizer aos meus alunos na universidade, para batalharem nisso, que é criarmos na sociedade, que a sociedade sinta a necessidade de saber mais sobre estas matérias, porque estas matérias vão enriquecê-la no seu todo e vão torná-la uma sociedade muito melhor. E, portanto, acho que já falei demais até. Eu falo muito. Não, sim, nada disso. Antes de mais, gostaria de frisar que partilho da sua opinião e que nós, enquanto sociedade juvenil, né, mais novos, sentimos também um desinteresse também por parte dessa parte da desvalorização, a inferiorização das ciências humanas por parte das ciências exatas, e que não é o seu espectro de vida, de visão, não, é algo que está mesmo implementado na sociedade, tanto juvenil como mais da sua faixa etária.
Nesse sentido, portanto, também gostava de lhe questionar, já sabemos, já compreendemos os prós, os contras da sua formação, que é a sua opinião acerca, e gostava de lhe perguntar agora especificamente acerca do patrono do nosso agrupamento e quando surgiu, portanto, a vontade de estudar o Dr. Francisco Fernandes Lopes. O estudo que eu fiz sobre o Francisco Fernandes Lopes resultou do meu ingresso no curso de mestrado. Quando eu entrei para o mestrado, não posso dizer logo que sabia o que é que queria estudar na dissertação que iria desenvolver. No entanto, tive um professor que me alertou, o professor António Rosa Mendes, que já faleceu aqui há uns anos. Ele era o diretor do mestrado, ele é que me incentivou também a prosseguir os estudos, a fazer o mestrado, e inclusivamente é a ele que devo o facto de dar aulas na universidade, porque as aulas que eu dou são as aulas que ele, algumas das que ele dava também, e foi com ele que comecei. E na altura ele disse-me, ele gostava muito de Olhão, ele escreveu inclusivamente um livro intitulado Olhão fez-se a si próprio, não sei se conhecem, que é um estudo sobre a forma como Olhão cresceu, se implementou, se instalou, se desenvolveu, etc. E na altura ele era muito sensível aos temas aqui locais, ele gostava muito, não era de cá, mas gostava muito de Olhão, passava um imenso tempo aqui, e ele disse-me assim: Andreia, há uma personagem em Olhão que está muito mal estudada, da qual não se sabe quase nada, que é o Francisco Fernandes Lopes. E eu, o patrono da escola, onde eu andei, giro, isso parece-me interessante. De facto, é um tema que me diz muito, não é? Ainda por cima frequentei a escola que tem o nome dele, e portanto, na altura pensei se o tema teria pernas para andar, e de facto comecei a investigar, comecei a ir ao arquivo municipal de Olhão, ver o espólio documental que existe no arquivo municipal de Olhão, e percebi que era uma figura interessantíssima. Eu não sei se vocês sabem, ele era médico, sabiam? Não. Pronto. Era médico, mas o mais interessante da figura dele não é o facto de ser médico, curiosamente. É o facto de ter sido um verdadeiro enciclopedista. Era um homem que sabia sobre as mais diversas áreas do saber. Ele estudou imensos temas. Ele estudou história, ele estudou literatura, ele estudou filosofia, ele estudou música, ele até inventou um aparelho musical, enfim. Tinha diversos gostos, era multifacetado, e quando digo que estudou, não é só estudar, ele publicava sobre estes temas. Portanto, tem uma publicação vastíssima, uma obra vastíssima, e, portanto, eu comecei a ver que, de facto, era uma personalidade interessante, que tinha contactado com personalidades da cultura da época. Portanto, ele nasce em 1884 ou 6, peço desculpa que a minha memória já não é, não está aqui muito aprimorada, mas, portanto, ele nasce naquela época, nos finais do século XIX, e, digamos que na sua juventude ou na sua idade mais ativa, ele contacta com figuras como Fernando Pessoa, como o Almada Negreiros, como o Joaquim de Carvalho, ou seja, altas figuras intelectuais da sociedade portuguesa da época, e há correspondência dele com estas personalidades, e era uma personagem que no fundo estava esquecida e estava mal estudada. E depois eu comecei de facto a perceber que era um tema interessante para desenvolver no mestrado, mas depois também percebi, eu não consigo fazer a minha tese de mestrado sobre tudo aquilo que este homem estudou. É impossível. Tive que escolher uma área, porque eu não podia fazer a minha tese sobre Francisco Fernandes Lopes musicólogo, ou Francisco Fernandes Lopes filósofo, ou Francisco Fernandes Lopes médico. É impossível, porque senão era uma tese de doutoramento, não era uma tese de mestrado. E então o que eu decidi fazer foi estudar a obra historiográfica dele, uma vez que eu também estava a fazer um curso de História, estudar a obra historiográfica, ou seja, o que é que ele tinha produzido em termos de história e, sobretudo, de história relacionada com o infante Dom Henrique. E, portanto, depois na minha tese foquei mais a obra dele relacionada. Há uma parte biográfica e depois uma parte relacionada com o infante Dom Henrique, que foi, digamos, que a figura que o fascinou, como era muito comum naquela época, que o fascinou e que ele depois escreveu uma série de trabalhos sobre. E, portanto, é isto. Agora gostaríamos, assim, se desejar,
de falar sobre o seu percurso académico e profissional como historiadora. Bem, percurso académico. Bom, já perceberam que também já falei um bocadinho, não é? Quando acabei aqui a escola secundária, escolhi o curso de Património Cultural na Universidade do Algarve. Depois de ter feito o curso de Património Cultural, tive ali um interregno, ou seja, hoje em dia é mais frequente até terminar as licenciaturas e ir diretamente para um mestrado. Na altura eu não fiz isso, até porque também ainda fiz a licenciatura à moda antiga, como eu costumo dizer, pré-Bolonha, portanto não era assim tão comum. O mestrado fazia-se um bocadinho mais tarde. Hoje em dia já há os mestrados integrados, já é mais comum fazer-se na sequência, etc. Portanto, tive ali um ligeiro período em que estive a trabalhar na área, a desenvolver alguns trabalhos na área da história, conteúdos para uma exposição que aconteceu aqui no Algarve, que era a exposição do Rei na Região, por exemplo, foi um dos trabalhos que fiz, ou então transcrição de documentos para serem publicados, ou seja, fui fazendo alguns trabalhos, até que depois fui convidada para começar a dar aulas em substituição do professor António Rosa Mendes e, na sequência, também a fazer o mestrado que já vos falei, que acabei por estudar o Francisco Fernandes Lopes. Simultaneamente, enquanto estava a fazer o mestrado, ia dando as minhas aulas, portanto, era apenas uma ou duas disciplinas, já não me lembro bem na altura, que eu dava, uma por semestre, e ia mais ou menos fazendo o percurso profissional e o percurso académico em simultâneo. Aliás, eu fiz sempre isso, nunca deixei de trabalhar enquanto estive a fazer o percurso académico. Portanto, quando terminei o mestrado, na altura, uma das pessoas que estava no júri da minha defesa de dissertação era o professor Joaquim Romero Magalhães. Foi um grande historiador português e que estudou também muito o Algarve na época moderna. É um dos maiores historiadores e grande historiador de referência. Entretanto, faleceu também aqui há uns poucos anos. E na altura o professor Romero Magalhães disse-me: agora a Andreia tem que ir fazer doutoramento. Logo de seguida. E eu fiquei assim intimidada, não é? Mal acabei o mestrado, já me está a dizer que tenho que fazer doutoramento. Bem, está bem, talvez, vou ponderar a hipótese de o fazer. Portanto, eu terminei o mestrado em 2013 e depois realmente comecei a pensar seriamente no doutoramento. E então perguntei logo ao professor Romero, ou disse logo, porque o professor Romero era de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e eu disse: então vou fazer doutoramento para Coimbra. E o professor Romero disse: não vai nada fazer para Coimbra, vai fazer para Lisboa. Vai fazer o programa de doutoramento interuniversitário que está assediado no ICS. Eu: é? Está bem. Portanto, basicamente ele desenhou o meu futuro. Que é sempre uma coisa engraçada, mas de uma forma que eu acho que foi o melhor que me aconteceu, para ser sincera. Porque eu depois, de facto, fui investigar que raio de... Desculpem a expressão. Que programa de doutoramento era este, e percebi que era um programa de doutoramento que funcionava com várias instituições, com o ICS da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a Universidade Católica, com a Universidade de Évora e com o ISCTE. Eram estas as instituições que estavam envolvidas. E comecei a perceber que o corpo docente também era muito vasto, porque eram muitas instituições, e que, se eu fizesse aquele programa doutoral, iria beneficiar no primeiro ano, que era um primeiro ano de seminários, que no fundo não são aulas, mas são seminários em que nós estamos compenetrados a ter esses seminários com diversos professores. Então pensei, isto parece-me ser de facto um bom currículo e um programa doutoral de excelência, que ainda por cima, felizmente, tinha bolsas de doutoramento às quais eu poderia eventualmente concorrer. Foi o que fiz. Portanto, o próprio programa doutoral tinha bolsas de doutoramento, às quais os interessados poderiam concorrer caso quisessem fazer aquele programa. E foi o que eu fiz. Portanto, em 2014 enviei a minha candidatura quando abriram as candidaturas. Chamaram-me para a entrevista. Eu chego à entrevista. Professores que eu nunca tinha visto na minha vida, uns 4 ou 5, sentados numa mesa, num ambiente muito austero, fizeram diversas perguntas, sempre com má cara, diria eu, sempre com um ar muito fechado.
E eu respondia tudo aquilo que me perguntaram, qual era o tema que eu desejava desenvolver, a minha motivação, etc. E saí de lá completamente arrasada. E cheguei cá ao Algarve e disse, não, correu mal, de certeza que ninguém me vai dar nenhuma bolsa de doutoramento, isto foi horrível, a entrevista foi horrível, posso-vos dizer que chorei imenso, tenho que ser sincera, chorei de frustração, porque achava que tinha corrido mal. Quando saíram os resultados, afinal não correu mal, afinal fiquei em primeiro lugar. Portanto, a minha percepção era completamente errada relativamente àquilo que tinha sido a minha prestação da entrevista. E mais tarde até vim a saber que a entrevista tinha sido determinante para me darem o primeiro lugar, digamos assim. Eram 4 bolsas e eu ganhei logo a primeira. E que a entrevista tinha sido determinante. Eu pensei, mas como se a entrevista me correu tão mal? Mas pronto, eles lá sabem como é que foi. E, portanto, o percurso profissional tem sido, o percurso académico foi este, depois fiz uma tese de doutoramento que terminei em 2021, demorei muitos anos a fazer, é verdade, terminei em 2021 sobre as reformas económicas que o Algarve sofreu durante o tempo do Marquês de Pombal, e o percurso académico tem sido este. Simultaneamente, o percurso profissional tem sido na área da investigação, desenvolvimento de investigação, quando me são encomendadas investigações ou em projetos de investigação, e, simultaneamente, também a dar aulas na Universidade do Algarve, como tenho dado regularmente desde 2010 até agora. E, portanto, acho que já chega, não é? Então, agora tenho uma questão interessante para lhe fazer, mais especificamente sobre os seus trabalhos. Então, além dos diversos trabalhos de investigação que já realizou nos diversos temas, existem 4 obras sobre o Dr. Francisco Fernandes Lopes. Estes foram escritos em épocas distintas e gostávamos que nos pudesse falar um pouco sobre estas, ou seja, a obra Fernando Lopes, o homem, o olhanense, o intelectual, o seu percurso biográfico, Francisco Fernandes Lopes e a historiografia henriquina, perspectiva, contributo e originalidade, a obra A Mal Sabida Olhão e Francisco Fernandes Lopes, historiador do Algarve, e por fim a obra Francisco Fernandes Lopes, o invulgar médico olhanense, ou seja, o contributo para a história da saúde no Algarve. Gostava que nos pudesse falar um pouco sobre estas e desse-nos a conhecer um pouco mais. Ok. Exato. Portanto, todos estes trabalhos que foram referidos pela Laura, não é? Pela Laura, são trabalhos que resultam, como vos disse, da tese de mestrado. Ou seja, todos eles estão mais ou menos condensados na minha tese de mestrado, que depois foi publicada em 2016, e que depois também foram ou expostos oralmente ou publicados em artigos noutras publicações, e que repartem, cá está, como eu vos disse, como o Francisco Fernandes Lopes é uma figura tão rica a nível da obra e do legado que nos deixou, é possível estudá-lo sob diversos pontos de vista e nas suas diversas facetas. E, portanto, o Francisco Fernandes Lopes presta-se a este tipo de diversos trabalhos que podem explorar precisamente essas facetas. E, portanto, no que diz respeito aqui à primeira questão do percurso biográfico, é um percurso biográfico interessante, o de Francisco Fernandes Lopes. Ele começou por fazer a sua escolaridade mais básica em Olhão, depois no liceu em Faro, mas o liceu em Faro ia só até um determinado nível e depois ele acaba por ir para Lisboa. E digamos que esta sua ida para Lisboa, ele era filho de pais humildes, não era gente muito abastada, era gente humilde, e esta sua ida para Lisboa foi a muito custo da sua família, não é? Que tinha que sustentá-lo, mas também foi determinante para ele, porque foi o que lhe permitiu depois contactar com essas outras figuras intelectuais da época que ficaram subejamente conhecidos pelas suas obras, pelos seus trabalhos, escritores, artistas, dramaturgos, e, portanto, é um percurso biográfico interessante na medida em que ele depois
é esse contacto em Lisboa que lhe abre diversas perspectivas, digamos assim. Abre-lhe um novo mundo, porque a verdade é que nós, quando saímos daquilo que é o nosso pequeno mundo e vamos para mundos maiores, temos perspectivas também muito mais amplas, e isso é absolutamente fundamental. E, portanto, nesse percurso biográfico, o que se destaca verdadeiramente é essa sua ida para Lisboa, o interesse que ele ganha pelas mais diversas áreas do saber, que é aí que começa, as suas idas ao teatro, as suas idas à ópera, o seu contacto com os ideais republicanos da época, e depois a frequência que ele faz no curso na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Ele forma-se em medicina, mas nunca quer ser apenas um médico. Depois de se formar em medicina, houve a oportunidade de ele ficar em Lisboa, houve a oportunidade de ele ficar a trabalhar em Lisboa, mas ele não o quis fazer. E não o quis fazer porquê? Porque ele sentia que precisava de regressar ao Olhão para cuidar dos seus pais, que já tinham uma certa idade, e que no fundo ele queria retribuir aquilo que os pais tinham feito por ele. Alguns biógrafos dizem que ele voltou ao Olhão por amor à sua terra. Não é verdade. Ele voltou ao Olhão por amor aos seus pais. Porque queria, efetivamente, ajudar os pais nessa fase final da velhice. Então ele volta para o Olhão, estabelece aqui o seu consultório médico, mas ao estabelecer aqui o seu consultório médico, ele não se vai deter única e exclusivamente a praticar medicina, como já vos disse, muito pelo contrário. Vai desenvolver uma série de outras atividades. E, portanto, isto está depois relacionado com esta outra obra que está aqui referida, este outro trabalho que diz respeito à historiografia henriquina. Ou seja, dentro daquelas áreas que ele procurou estudar, a historiografia henriquina foi uma das que mais o fascinou. O que não é incomum para aquela época. Ou seja, estamos a falar do Estado Novo, e durante o Estado Novo, a historiografia relacionada com o Infante Dom Henrique foi muito desenvolvida, por vários motivos, mas sobretudo porque em 1460 em 1960 comemorava-se os 500 anos da morte do Infante Dom Henrique, portanto 1460. E estas comemorações henriquinas foram muito, de certa maneira, foram incentivadas pelo próprio Estado Novo, e há uma panóplia tremenda de historiadores a estudarem a figura do Infante Dom Henrique, que é uma figura mítica da nossa história, e ainda continua a ser uma figura mítica da nossa história. E naquela altura ainda havia muitos mitos que relacionavam o Infante Dom Henrique com Sagres, que relacionavam o Infante Dom Henrique com a escola náutica, ou seja, há uma série de mitos que era necessário quebrar, era necessário desvendar. E, no fundo, o trabalho de Francisco Fernandes Lopes foi, precisamente, o de estudar esta figura no sentido também de quebrar alguns mitos que lhe estavam associados. No que respeita a mal sabido Olhão, já estou prestes a terminar. No que respeita a mal sabido Olhão, uma outra característica do Francisco Fernandes Lopes foi que ele foi uma das personagens que mais contribuiu para divulgar as características particulares da vila olhanense, da vila cubista, da arquitetura cubista. Ele era o cicerone de figuras conhecidas que visitavam Olhão e, portanto, ele publicou também sobre a arquitetura cubista e muito particular olhanense, e foi um dos maiores na época, portanto, décadas de 20, 30, 40, 50 do século passado. Ele foi um dos maiores defensores das particularidades desta arquitetura olhanense e desta feição tão típica que a vila de Olhão tinha e tem ainda aos dias de hoje. E, portanto, neste outro trabalho sobre a mal sabida Olhão, a mal sabida Olhão é porque, precisamente, a mal sabida era uma expressão que ele utilizava para dizer que Olhão ainda não era conhecido o suficiente e que precisava ser conhecida porque, efetivamente, era um caso extraordinário a nível da sua arquitetura, era um caso único, ímpar
e de arquitetura que ele considerava inerudita. Ou seja, não era uma arquitetura erudita, era uma arquitetura feita à medida das necessidades, pelas gentes de Olhão, pelos pescadores, que no lugar das cabanas e das palhotas foram construindo as suas casas de pedra e cal, com as suas açoteias tão típicas que caracterizam esta urbe olhanense. E, portanto, neste último trabalho sobre o Francisco Fernandes Lopes, vulgar médico olhanense, o contributo para a história da saúde no Algarve, este aqui já procurou destacar um bocadinho mais aquilo que foi o trabalho dele enquanto médico. Ele também chegou a ser diretor do Hospital de Olhão. Eu não sei se vocês sabem onde era o Hospital de Olhão. Muito bem, muito bem. Exatamente. Até há uma fotografia icónica do Francisco Fernandes Lopes ali em frente ao edifício. Ele chegou a ser diretor do edifício, portanto ele também teve um papel importante aqui em Olhão, como médico. Era um médico modesto, era um médico que de facto ajudava, era um médico que não pensava única e exclusivamente no pagamento das consultas, mas que muitas vezes auxiliava aqueles que não podiam sequer ou não tinham meios para mais. E, portanto, neste último trabalho, efetivamente, também tentei salientar o papel dele enquanto médico. No fundo, foi a formação dele, apesar de ele ter sido 1001 coisas, não apenas médico. E, portanto, acho que já fiz aqui também um resumo sobre as várias obras. Certíssimo. Então, agora, aqui como uma penúltima questão, gostava também de lhe perguntar se você pudesse dar um conselho, se você pudesse dizer algo às novas gerações, o que é que você diria? Eu tenho vários conselhos, mas não vou entrar aqui, não vou dizer todos os que tenho. E digo que tenho vários conselhos porque eu também dou aulas, não é? Já vos disse, dou aulas na universidade e dou aulas a alunos que não estão muito longe de vocês em termos de idade, não é? Porque eles entram na universidade com 18 anos e eu, por acaso, apanho logo o primeiro ano e o que eu noto e que posso dar de conselhos a este nível diz respeito acima de tudo, algo que já tinha referido ainda há pouco, que é escolham e façam para o vosso futuro aquilo que realmente gostam, porque não adianta entrarem num curso que não gostam, porque vão estar desmotivados, não vai correr efetivamente muito bem, e pode ser, digamos que, uma experiência pouco agradável, e no futuro vocês até podem sentir que é uma perda de tempo. E às vezes eu noto isso, não é? Noto que isso acontece em certos alunos que entram ou que não conseguiram entrar noutro curso, ou que seja por que motivo for, e depois estão desmotivados efetivamente. Isso não é bom para ninguém. Outra coisa que eu noto e que posso dizer é que nós hoje em dia, e isto é um problema, que nós hoje em dia estamos tão habituados às novas tecnologias e estamos tão habituados a ter tudo à distância de um clique, que achamos que tudo o que vamos fazer no nosso futuro e no nosso percurso académico também pode ser feito à distância de um clique. E às vezes isto não é bem assim. Há que perceber que se queremos ter bons resultados, ou resultados, digamos, de excelência, temos de nos esforçar para isso e não ir àquilo que é o imediatismo da informação que está disponível à distância de um clique. E isto eu noto também, muitas vezes, que é o que acontece nestas novas gerações, que é, digamos que, estarem tão habituados a terem informação tão rapidamente disponível que, muitas vezes, se cingem única e exclusivamente àquela informação que é a informação do imediato e não aprofundam as suas capacidades de investigação e também de interpretação e até, digamos que, de discernimento daquilo que é realmente relevante, útil, tem qualidade científica ou não. E, portanto, também vos diria para o vosso futuro, como conselho, que têm que ir sempre mais além e que não podem ficar pelo que é a informação do imediato. E que se querem realmente ter, bons resultados e que se querem ser bons naquilo que fazem, para sermos bons naquilo que fazemos, posso-vos dizer, a única coisa que vos posso dizer é: temos de trabalhar, temos que queimar muita pestana, temos que nos esforçar, temos que empreender muitas horas. E eu digo-vos isto por experiência própria, porque
mesmo quando nós fazemos isto, às vezes não atingimos aquilo que queremos. E podemos dar o melhor de nós e mesmo assim não atingir aquilo que queremos. E não é fácil o mercado de trabalho, não é fácil. E muitas vezes o que eu noto também é uma certa desilusão com aquilo que é o futuro. Digamos, eu tirei um curso, mas depois o que é que acontece? Vou trabalhar para uma área que não tem nada a ver. Porque, de facto, o mercado de trabalho não é fácil. E para nós conseguirmos ir mais além e obtermos os resultados que queremos, temos que fazer aquilo que gostamos e temos efetivamente que meter na cabeça que temos que ter um compromisso com aquilo e temos que trabalhar para isso. Ok? É este o maior conselho que eu vos dou. Sinceramente, é mesmo o maior conselho que eu vos posso dar, porque também é muito importante nós tenhamos os nossos momentos de lazer. Não vos estou a dizer o contrário, não me interpretem mal, não vos estou a dizer que tem que estar ali a amarrar o tempo todo. Estou-vos a dizer é que nada se faz sem realmente esforço. Coisas fáceis não existem. É que não existem mesmo. Portanto, acho que o que posso dizer às novas gerações também fica um bocadinho por aqui, que também está relacionado com a minha própria experiência como docente e com aquilo que eu vou aprendendo. É aqui. Para finalizar, e complementando também a questão da minha colega, o que dizem os seus olhos relativamente às gerações, ao futuro das gerações, tanto nos estudos como noutras áreas? Esta questão é assim mais complicada. Bem, eu sou uma pessoa muito otimista, portanto eu mantenho o otimismo relativamente às novas gerações e no sentido de que acredito piamente que a relação que as novas gerações têm com aquilo que tem sido os desenvolvimentos, nomeadamente a sua relação com o digital, com as tecnologias, acredito que isso é uma mais-valia para estas novas gerações e que elas vão ser capazes no futuro de desenvolver coisas que nós, em minha geração, nem sequer é capaz de observar ou de conseguir descortinar. Portanto, eu tenho fé, efetivamente, nas novas gerações nesse sentido, no sentido de conseguirem pensar fora da caixa e de conseguirem aplicar estes conhecimentos, estas suas valências para desenvolver, enfim, digamos que coisas que nós hoje em dia, se calhar, já só podemos sonhar com elas ou, eventualmente, nem sequer as conseguimos conceber. E, portanto, tenho uma perspectiva muito otimista de futuro. Aquilo que eu vos estava a dizer não era de todo no sentido de não ser otimista, aquilo que eu vos estava a dizer sobre aplicarem-se e tudo mais, não é no sentido de não ser otimista, é só no sentido de me parecer que o imediatismo às vezes é prejudicial e leva-nos a ser preguiçosos, leva-nos a não trabalhar aquilo que realmente devemos trabalhar. Mas isso não quer dizer que eu não seja otimista, porque eu acredito sinceramente que vocês estão habilitados com ferramentas que eu não tinha e que vocês agora têm e que vão ser capazes de desenvolver certamente coisas muitíssimo interessantes no futuro que eu nem consigo sequer sonhar com elas. Portanto, não desistam dos vossos sonhos e enquanto professora que também sou, hei de fazer sempre tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar os meus alunos e dar-lhes essa rampa de lançamento para o futuro e fazer que eles não desistam dos sonhos deles também. E pronto, acho que é isto. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada eu. E obrigada às minhas entrevistadoras, foram excelentes.